o significado da gestão do governo Bolsonaro na pandemia e um significado muito nítido, muito explícito da negação da ciência, de um gabinete paralelo que, na verdade, fez do Ministério da Saúde o que não atuava, de fato, na pandemia, mas era obrigado a seguir as orientações do chamado gabinete paralelo, que era o gabinete que orientava o governo para o sentido de transmitir o vírus, de causar a doença, na expectativa de criar a chamada imunidade aos olhos do governo de rebanho, mas que deveria ser chamado de imunidade coletiva. Então, a forma que eles encontraram foi de transmitir a doença, nem que isso custasse vidas. E foi ficando claro pelas atitudes, pela indução à aglomeração, pela indução à transmissão, pelo não uso dos protocolos, pela negação de todas as orientações, pela negação da vacina, quer dizer, uma coisa inacreditável o que fizeram, e isso gerou objetivamente a morte, e a morte de 540 milhões de vidas, 540 mil vidas, quer dizer, mais de 500 mil de vidas no Brasil. Muitos estudos indicam que, se tivéssemos tomado as medidas corretas desde o início, teríamos evitado 400 mil mortes. Isso muitos estudos indicam, outros indicam como proporção, e aí nós poderíamos aqui pegar vários estudos demonstrando quantas vidas poderíamos ter salvo se tivéssemos atuado corretamente. Isso por si só já seria razão mais do que suficiente para impeachment, para paralisia, para criminalização e para cadeia desses governantes. Mas a CPI foi encontrando também outras questões. E agora nós estamos vendo a investigação clara de crimes de corrupção, de roubo, de propina sobre a morte das pessoas. E propina na compra da vacina indiana, da Covaxin, propina que tentaram na venda da AstraZeneca, quando a AstraZeneca, na verdade, é uma vacina que é produzida pela Fiocruz, nada tinha que ver comprar vacina de empresa privada, quando a Fiocruz é a grande produtora da vacina no Brasil. Por que ter uma empresa privada mediando a compra da AstraZeneca? Ninguém entendeu o porquê dessa mediação. E isso envolvendo funcionários contratados do Ministério, diretores de logística e tal, e o secretário executivo, que é coronel do Exército, e o ex-ministro, que é general do Exército. Isso tudo é muito grave. E já aparecem conexões familiares, que envolve a mulher do presidente, que envolve o filho do presidente, que envolve o reverendo, ou seja, questões promíscuas e, ao mesmo tempo, gravíssimas, e que envolve também denúncias sobre a atuação do presidente da República, que soube, que não investigou, e até onde ele está envolvido, nós ainda não sabemos. Mas isso tudo está sob investigação e, obviamente, chegará clara e explicitamente a entrega dos crimes do governo federal. Corrupção, claramente. Então, a CPI está lá, nessas 2 semanas vão investigar, vão apurar, vão estudar os documentos, são 13 milhões de páginas de documentos. Isso tudo será estudado para que se retome os depoimentos a partir de 3 de agosto. Então, essa é uma primeira questão importante que a gente precisa arrumar, balancear e ver que a CPI está num bom rumo de investigação, de importante rumo de investigação, e nós temos que compreender o grande trabalho que vem sendo feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Inclusive, também estão em investigação corrupção em torno da gestão dos hospitais federais e institutos do Rio de Janeiro, a partir do Ministério da Saúde, do ex-ministro Eduardo Pazuello e a sua equipe. Então, esse é um ponto que é importante a gente colocar aqui como um item. O outro item é a Câmara dos Deputados. A última questão que foi debatida nessa semana, na sexta-feira, foi a comissão do voto impresso. Por que eu quero falar disso? O voto impresso é uma grande fraude. Por que eu coloco nesses termos? Porque todos nós temos a avaliação de que essa proposta não passa. Voto impresso é uma proposta do Bolsonaro, que foi materializada na Câmara pela sua deputada Bia Kicis, que é base
sua, no Congresso, na Câmara dos Deputados, que hoje preside a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, e o voto impresso tenta transformar o que hoje é o voto na urna eletrônica numa votação que será apurada pelo voto no papel, ou seja, a urna eletrônica será apenas para você digitar o voto, mas a apuração do voto será pelo que vai ser impresso, pelo papel. Então, ao invés de nós termos a responsabilidade de apuração pelo software, pela urna eletrônica, será a apuração de novo pelo mesário, pelo voto que vai estar impresso ali. São 1,8 milhões de mesários que terão a responsabilidade de apurar o voto ali, para mandar aquele voto no papel, na apuração sob responsabilidade do mesário, que vai ter que ter as forças de segurança acompanhando a urna até os tribunais regionais eleitorais, e dali mandar para o Tribunal Superior Eleitoral o resultado. Ou seja, voltaremos à época em que o mesário apura o voto, e nós achamos que isso é mais seguro do que o voto apurado pelo software da urna eletrônica, que é uma urna completamente auditável. Então, essa proposta, que o próprio Bolsonaro sabe que dificilmente passará na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ele usa como argumento para ameaçar a democracia, para ameaçar golpe, para mandar recado, na verdade, porque ele já se imagina derrotado na eleição, sabe que esse é o resultado bem mais provável, e ele então quer dizer que tudo será uma fraude, porque ele não vai perder a eleição. Ele vai ganhar a eleição, e se ele perder, é uma fraude. Então, ele tenta transformar a derrota dele já a priori numa fraude, ameaça que não vai ter eleição, que vai ter golpe à democracia e que, portanto, se não passar o voto impresso, não vai ter eleição. Então, ele está mandando um recado para que a sua base se prepare para um golpe. É isso que ele está querendo dizer. Como se ter ou não ter eleição dependesse da vontade dele, como se a Constituição não determinasse a eleição, como se o Brasil fosse aceitar esse tipo de ameaça, fosse aceitar isso como uma coisa séria, como se todo mundo fosse se dobrar ao seu desejo e como se os eleitores tivessem que se dobrar ao seu desejo. Ou seja, ou nós elegemos Bolsonaro de novo, ou então não vai ter eleição, ou terá voto impresso ou não vai ter eleição, ou nós nos submetemos a esse tipo de capricho ou não vai ter eleição, é isso mesmo? Então, esse tipo de conversa não é algo aceitável, no mínimo de seriedade que se espera do Brasil. E a manobra que ele faz hoje dentro do Congresso, a partir de alguns dos seus parlamentares que são absolutamente fiéis, é não querer deixar a comissão funcionar, onde seria derrotado já de pronto na comissão o voto impresso. Agora isso vai a plenário, isso ainda vai à comissão, ainda vai a plenário, e a tendência é que se derrote o voto impresso, e nós precisamos ter claro que a democracia não pode ser interrompida ou golpeada por conta desse capricho e dessa manobra.